Sejam bem-vindos ao nosso Mindcast, no nosso podcast de negócio. Hoje eu estou aqui com Anderson e Murilo, da Rocha Faria, são advogados previdenciaristas, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso programa, nosso primeiro programa, né? E a gente está há um tempão marcando esse bate-papo, né, Anderson? Exatamente. E hoje a gente conseguiu agendar aí e fazer esse bate-papo. E é um imenso prazer receber vocês aqui no nosso programa, a gente poder contar um pouco, né, sobre uma dúvida que acho que é a maioria dos brasileiros, né, sobre previdência privada, INSS. E vocês hoje se localizam aqui em Petrópolis mesmo? Vocês atendem aqui ou tem outros lugares, assim, Rio de Janeiro, não sei, São Paulo? Como é que é isso aí? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pela especial deferência, né? A gente é o primeiro aqui a participar do podcast, do Mindcast. E que a gente já desejando que esse programa, que essa empreitada, ela permaneça por longos e longos anos. Obrigado. E, bom, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Eu comecei na advocacia, agora eu estou fazendo 27 anos de profissão esse ano, e sempre, no início da minha carreira, eu sempre me dediquei muito à advocacia trabalhista. Só que os meus clientes lá da advocacia trabalhista, eles começavam a ter dúvidas com relação à previdência social, que não era uma especialidade. Então, quando o Murilo terminou os estudos dele, terminou a faculdade também, e veio trabalhar comigo, eu falei, Murilo, a gente tem que entrar nesse nicho. Por quê? Hoje a gente sabe que a advocacia é feita de nichos. Então não adianta, com todo respeito aos nossos colegas que são clínicos gerais, que a gente fala, fazem civil, família, criminal, tributário... Abraça o mundo, né? Abraça o mundo. No nosso modo de ver as coisas, a gente tem que ser especializado para melhor atender. Então hoje lá no nosso escritório, a gente faz alguma coisa dentro de trabalhista, porque não tem como a gente se livrar disso. Mas a nossa especialidade realmente é o direito previdenciário, desde o trabalhador que vai receber até o teto da Previdência, R$ 7.700, R$ 7.800, até aquele que recebe o benefício assistencial. Então, a gente começou a se especializar só nisso, começou a ter uma clientela, porque ali um cliente chama o outro, um cliente traz o outro, e dá referência boa, graças ao bom Deus, e a gente foi crescendo. Hoje a gente atende aqui em Petrópolis, tem um escritório físico em Duque de Caxias, um escritório físico em Petrópolis, um escritório físico em Três Rios. E temos o nosso escritório virtual. Por conta da pandemia, a gente começou a fazer os atendimentos de forma virtual. Então, se eu quiser entrar em contato com vocês, WhatsApp, Instagram, eu consigo falar com vocês e ter um atendimento. A gente tem cliente na Espanha, tem cliente em Portugal, tem cliente na Espanha, tem cliente em Rondônia, tem cliente em Curitiba, em São José dos Pinhais, que é ali do ladinho, São Paulo. Balneário. Não temos mais... Balneário Camboriú. Você vai para Balneário, né? Nós temos cliente de Balneário Camboriú. Temos um cliente que a gente conseguiu agora, ele vem de Balneário aqui para receber. Saiu aqui, teve que receber aqui. Exatamente. Tem um de Penha lá também. Tudo de forma virtual. Então, não precisa nem sair de casa, né, cara? Para você ter A gente atende Brasil, mas nos físicos a gente também tem uma demanda bem grande, né? Então tem necessidade de ter os físicos, né, mano? Exatamente. Novamente, Borba, agradecer pelo convite. O prazer é meu, cara. Boa sorte aí obrigado. É isso, e a gente começou a crescer bastante, né? Principalmente na época do Covid, porque a gente sempre deu um atendimento muito humanizado, né? A gente sempre teve esse cuidado de verificar em todas as situações que a gente atende, tanto aposentadorias, pensões, né, que são coisas mais rotineiras, mas também nos benefícios assistenciais. Que a gente atende muito morador de rua, pessoas humildes, né? Mesmo? Pessoas abandonadas ali pela sociedade, pessoas com muitos problemas de alcoolemia, usuários de drogas. Muitas dessas pessoas têm direito a benefício e não sabem. Então a gente atende toda essa gama de pessoas, né? E a gente treina nossos funcionários para ter um atendimento bem humanizado, conversar com as pessoas, passar todo tipo de orientação, porque eu aprendi muito isso, né? Tanto com o Anderson como eu fui estagiário dele, né, na época da faculdade.
Como eu também aprendi isso muito no Procon, na época que eu fui estagiário, né? Que meu chefe na época falava assim, todo mundo que vem aqui já recebeu um não. E faz parte. Na época e aqui também é a mesma coisa, né? Todo mundo que vem procurar vocês, a maioria já recebeu um não. Então a gente tem que ter um carinho, explicar para a pessoa, para ela tentar, continuar tentando, né? E aí nisso a gente vem ajudando muitas pessoas com o nosso trabalho, né? E crescendo, graças a Deus, né? E foi o que o Anderson falou, realmente na época da pandemia a gente atendeu muita gente, né? Que foi uma época que os escritórios físicos, a maioria ficava fechada, a gente surgiu com essa ideia do atendimento online. E aí a gente já tinha um crescimento grande, né? A gente já vem atendendo nessa área há muitos anos. E aí a gente começou a expandir mais, né, para essas áreas. E aí a gente hoje vem cada vez mais se especializando, né, para trazer cada vez mais conhecimento para os nossos clientes, né, porque cada vez a Previdência vai mudando, né, teve a reforma de 2019, mas ela é um ser vivo, né, toda hora tem um julgamento novo, uma modificação nova, um entendimento novo, então a gente sempre busca estar atualizado, tanto nós como os nossos funcionários, para sempre dar esse melhor tipo de atendimento para a pessoa conseguir sempre o melhor benefício dela. Perfeito, né? Eu acho que essa pandemia foi uma virada de chave pro tipo de trabalho online, né? Que facilitou, acho que um pouco a vida de quem trabalha e da pessoa também que às vezes não tem tempo, né, de ir até lá e poder, né, tirar dúvida com você sobre INSS. Que às vezes até eu tenho algumas dúvidas sobre isso também, né? Então, o que vem a ser o INSS? Para que ele serve? Né? Muitos não sabem. Eu sei que é para você pegar um dinheiro quando você se aposenta. Sim. Né? Mas o consenso geral, o consenso geral é de falar que o INSS é para isso. A gente pensa no INSS como aposentadoria. Mas se a gente pegar a sigla INSS, ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele é hoje a maior seguradora do Brasil. Por que é a maior seguradora? Porque ele está amparando o contribuinte, né, o segurado, Sim. no caso, o beneficiário, num caso de auxílio-doença. Ele vamos supor que ele trabalha num supermercado e está sofrendo com pneumonia, tem que ficar um mês em recuperação, ele vai receber esse mês porque ele está doente. Ou então pode ser prorrogado. Ou então ele teve algum outro tipo de acidente patologia, pode acidente também. Quando a pessoa é mandada embora também. É o seguro do trabalhador. Isso é o seguro do trabalhador. É diferente do seguro-desemprego, mas ele é o seguro do trabalhador. O trabalhador não pode trabalhar, não pode, se machucou ou ficou doente, ele não vai deixar de levar o sustento dele para casa. Então, ele é a maior seguradora do Brasil. O trabalhador faleceu, a esposa do trabalhador, ou o companheiro ou a companheira, eles têm direito à pensão por morte. Tanto mulher quanto homem ou não? Mulher, homem, casal homoafetivo. A gente tem casos no escritório de casal homoafetivo que o companheiro que ficou, o cônjuge que ficou... Independente do tempo que está casado. Né? Tudo isso tem uma análise, né? Entendi. Tem um critério, quanto tempo você está junto, né? E aí necessita de várias comprovações para você conseguir essa pensão. Antigamente você conseguia vitalícia com qualquer idade, hoje em dia não, você tem que ter uma certa idade para conseguir vitalícia. Tanto isso vai sendo modificado, né? Mas é o que a gente fala, o INSS, né? Instituto Nacional da Seguridade Social. Então ele tem duas questões, a parte da seguridade, de quem paga o INSS, as pessoas que pagam o INSS vão ter direito a esses benefícios da seguridade, o Anderson falou, pensão, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio acidentário, né? E aí tem a parte do social, que a gente também mexe muito, que principalmente é o benefício do LOAS BPC, né? Que é um benefício assistencial para quem recebe ali, tem o cadastro único, geralmente pessoas que recebem Bolsa Família, é um direito constitucional, está na Constituição, essas pessoas têm direito. Em 2019 surgiu um segundo benefício social, que é o auxílio inclusão, né? Que é uma novidade que a gente tem agora recentemente, que são pessoas que também, depois a gente traz isso num programa mais específico, né? Mas é um outro programa social que é pago pelo INSS, né? O INSS, ele gerencia esses benefícios sociais. Às vezes o INSS ele tem um critério até meio rigoroso, né? Para conceder esses benefícios, só que, na verdade, o INSS ele não tem o caráter de analisar esses benefícios, ele tem um caráter só de pagar. E aí a gente pega muitos critérios, muitas coisas ali que ele acaba negando, né, por um critério exacerbado, né?
Mas aí todos esses benefícios de concessão, né, de seguridade que a gente trabalha, e aí tem várias formas de você alcançar esse benefício, né, ou sendo CLT, ou contribuindo pelo próprio INSS, ou MEI, né, e aí você vai chegando nesses benefícios. E a gente vai trazer aqui algumas coisas para o... São várias regras que foram modificadas com a entrada da reforma da Previdência em novembro de 19, mas que a gente ainda está com 2 regimes. Ainda está quem tem direito adquirido antes de 19, isso para o pessoal que é para o direito previdenciário, que a gente divide, como o Murilo falou, o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial do benefício previdenciário. Sim. Previdenciário para quem fez quem previu, né? Quem foi lá fazendo a contribuição mensal para se acontecer alguma coisa ou para alcançar a aposentadoria, ele fez aquele provisionamento ali para alcançar esse benefício. Benefício assistencial porque ele se enquadra numa situação de miserabilidade e o governo determina, a lei determina que ele alcance um benefício ali, que ele seja não remunerado, mas que ele tenha um amparo governamental, né, da assistência social da União, e isso aí é gerido pelo INSS. Mas, então a gente tem várias regras e vários critérios para a concessão do benefício previdenciário. E hoje a gente está ainda numa, como a gente diria, numa zona híbrida entre 2 sistemas, porque as pessoas tinham direito adquirido e não pode mudar a regra do jogo com a bola rolando, né? Sim. Então, como as pessoas já tinham aquele direito adquirido até 19, elas hoje se enquadram ali em algumas regras que a gente fala regra de transição. Até que todo mundo, mas quem entrar hoje já vai pegar unicamente a Previdência reformada, já vai pegar as regras novas, sem ter direito a nenhuma regra antiga, porque entrou depois de 19 no sistema previdenciário, né? Entendi. Eu sei que a pessoa que trabalha de CLT, né, de carteira assinada, ela contribui, né, para a aposentadoria, mas tem muita gente que trabalha de forma autônoma que não contribui, né? Vale a pena você contribuir para você ter uma aposentadoria para o INSS, né, futuramente? Isso daí, tem muita gente que não contribui, que você pode pagar, né, e você trabalha e não faz essa contribuição. Borba, o que a gente fala, né? A reforma da Previdência, ela veio, essa nova, né? Ela veio para tentar cada vez mais tirar as pessoas de ficarem presas ao INSS, né? Então, o INSS hoje, quando a gente fala, ele é mais para pessoas que, assim, uma orientação básica. Quem já está no sistema, quem já paga, já trabalha há muitos anos, não tem para que o cara abandonar agora, porque ele já contribuiu há muito tempo, Perfeito. né? Quem é funcionário público, quem é CLT, também não tem como ele optar em não pagar o INSS. Mas quem opta em pagar a partir de agora, aí tem que ser pensado. Porque essa reforma da Previdência ela veio exatamente para isso, para dar uma tolhida na pessoa, porque o sistema é muito caro. O sistema do INSS previdenciário hoje no Brasil é muito caro. Imagino. Né? E cada vez mais já estão pensando em uma nova reforma da Previdência agora. Né? E aí, com isso, não se sustenta. Até eu me aposentar, isso vai mudar muito. A reforma que foi feita, ela dá um gás ainda tanto no caixa da Previdência quanto para os trabalhadores por um tempo, mas ela, em 10 anos, ela não se sustenta. Não tem como manter os pagamentos do jeito que a reforma foi feita. E não é má vontade de um político, de A ou B, o executivo não resolve sozinho, a Câmara também não resolve sozinha, então faltou muito consenso, porque são medidas que têm que ser tomadas, medidas drásticas, e que não vão agradar todo mundo. Entendi. Não tem como agradar todo mundo. Então, alguém vai ter que ceder, o governo vai ter que ceder, os trabalhadores vão ter que ceder, porque senão alguém vai ficar sem dinheiro. E se a Previdência parar, metade do Brasil para. Cara, e os empresários, cara, eles também contribuem, né? A importância disso aí para os empresários, porque a gente está falando aqui do autônomo, né? Do pessoal que trabalha de carteira assinada, mas os empresários. Eu acho que também. Assim, o empresário, aquela pessoa que tem opção de pagar ou não, talvez ela seja importante pagar ali, talvez o mínimo, só para uma necessidade de um auxílio acidente, um auxílio doença, né? Uma pensão por morte e tal. Fora isso.
eu acho que o mais aconselhado é você... Mas isso não é uma opinião nossa. Isso aí foi... Quando foi feita a reforma da Previdência de 2019, foi isso que o Ministério da Economia quis incluir. Entendi. Ele quis que as pessoas parassem de pagar o INSS e buscassem elas próprias, igual é nos Estados Unidos, né? As pessoas terem seus próprios investimentos para poder com eles se manter. Então lá nos Estados Unidos o pessoal não tem uma previdência. Eles compram apartamentos, vendem, compram, tem um investimento, investimento em ações. Então, o Paulo Guedes, na época que era o ministro da Economia, ele tentou trazer isso para o Brasil. Mas não deixaram não, né? Em parte, em parte, porque aí vai deixando as pessoas, porque tipo assim, se você fizer as contas do que você paga de INSS, se você botar no investimento a longo prazo, vai render mais do que você ganharia. Então a tendência é isso, assim, eles querem que as pessoas deixem de pagar o INSS para elas começarem a investir por conta própria. Então, assim, a orientação que a gente costuma passar, mas com base no que foi feito na reforma mesmo de 2019, exatamente, é para quem vai começar a partir de agora, talvez de repente pagar só o mínimo. Só para assim, eu falei, né, vim a falecer, deixei uma pensão para minha esposa, sofri um acidente de trabalho, tenho que me sustentar, né? Futuramente eu tenho pelo menos uma aposentadoria ali, um salário mínimo, alguma coisa para me sustentar, mas pagar assim 20% do teto do INSS, que daria... Pensando que vai fazer um bom negócio. Que hoje em dia dá você não vai fazer um bom negócio. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso também é até uma grande dúvida minha. Eu posso usar minha contribuição previdenciária como investimento? Assim, não tem... A princípio não, porque tu não resgata esse dinheiro que você pagou. E depende do que você tem lá. Então, sei lá, eu trabalho há 15 anos numa empresa, 20. Tá lá o dinheiro. Tá lá. Vão usar isso não vai render nada, não é? Hoje eu vou fazer um cálculo para você. Essa é uma parte que a gente gostaria de falar até nesse tema de investimento. Pois é. Que é um cálculo que eu vou dizer para você, se você trabalhar até 2032, que é a época que você vai aposentar, você vai receber R$5.800. Um exemplo, um chute. Então vale a pena você prosseguir pagando, porque se não mudar nada até lá, você vai ter o correspondente hoje a R$5.800. Agora, se você vai entrar e vai contribuir até 2032 para receber R$1.800, é melhor você fazer uma contribuição em outro tipo de aplicação financeira que vai te dar um retorno muito melhor do que o do INSS. Eu entendi. Isso é o autônomo que iria pagar, né, a sua por cara que previdência. Quer começar não precisa, agora, ele faz investimento. Você investe, eu também trabalho com investimento. Mas o CLT não, o CLT está sendo descontado ali, está sendo guardado aquilo ali. Porque o nosso sistema... É o dinheiro dele que já está lá. Esse dinheiro é usado para outras coisas. Já está no fogo, sim. Não, mas vai ter que ser usado para ele em algum momento. Em algum momento. Mas enquanto fica parado lá, esse tempo toda a vida, toda do governo. Ele não tem um bom negócio ali. Porque o nosso sistema, ele é o participativo, cooperativo participativo. Então você paga, hoje você não está pagando para você está pagando para o Brasil inteiro. O dinheiro que eu tiro do meu bolso para pagar o INSS não vai para o meu INSS, ele vai para o INSS de todo mundo. Mas isso rende pouco até o final da vida, né? Até o final do trabalho. No fundo da vida ele não rende. Não rende, você, né? É um seguro. Como se fosse um seguro. Funciona como se fosse seguro. Você vai pagando. Você precisou, aí o INSS vai ver se você realmente tem necessidade, você tem direito, se alcançou as regras daquele seguro. E aí você vai receber. Mas aí não é como investimento. Muita gente fala isso. Meu marido pagou 30 anos e aí no final da vida eu não conseguia pensão, não consegui nada dele. E esses 30 anos que ele pagou, tem como eu pedir para o INSS? Não tem, agora, porque imagina, é participativo. Imagina se você pode. O que é descontado, né, todo mês ali de contribuição. Se você pode fazer o mesmo, colocando, olha o quanto no final da tua vida profissional de trabalho, o quanto você vai ter investido. Então, é um absurdo. Na época, casa de milhão. O Paulo Guedes queria fazer isso. Casa de milhão. Ele queria optar, você vai pagando teu INSS, e aí quando chega no final da vida, você vai ver o que você quer. Você quer aposentar ou você quer levantar esse dinheiro? Aí você optava, mas aí não passou. Mas isso entra naquela... né? Naquela mesma que a gente estava conversando hoje de manhã. Sim. Na escola, te ensina sobre educação financeira, te ensina sobre a biconta, te ensina sobre você declarar um imposto de renda. Não ensina. Não aprende na escola. Então é muito difícil a gente falar sobre investimento, né? Sim. E é por isso que a gente está aqui hoje, falando sobre investimento, falando sobre INSS, né? A gente usar o nosso dinheiro de uma forma muito mais eficaz e inteligente, porque se a gente não aprende na escola, a gente tem que procurar outro meio. Eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi através de curso, vídeo no YouTube, como eu aplicar meu dinheiro de uma forma mais inteligente. Exatamente. Né? E culturalmente,
o povo brasileiro gosta do benefício do governo. Ah, Não importa o nome. é de graça, né? Não importa o nome. Para ele. Tá? Tem esse benefício. Então, se ele tiver direito, ele vai. Por quê? Exatamente por conta da gente ter uma cultura dos nossos governantes desde a República de que a gente tem que avançar sobre o patrimônio do povo. Então, o povo está errado? Não está. Não está também não. Isso sem crítica, sem ideologia, sem nada, mas o nosso povo tem que aprender, isso é a minha opinião, tá? Tem que aprender a não depender do governo. Falar assim, olha, eu tenho o que eu contribuir, isso aqui é direito meu, mas eu vou prosseguir aqui, eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ser produtivo para o nosso país, para a gente mesmo, né? Continuar Isso sendo é bom. produtivo. Mas isso batendo de novo na mesma tecla. Esse foi o grande objetivo da reforma de 2019, porque é insustentável, não tem como. E assim, tá saindo agora, saiu até uma notícia, eu acho que foi ontem à noite que eu vi, que tá um julgamento do Ministério Público Federal sobre as alíquotas de contribuição. Que ele está dizendo que tá correndo em eu esqueci a palavra técnica, né? Tipo um preconceito, assim, né? Pelo fato de ter várias alíquotas, ele está dizendo que isso é irregular. Não deveria ter várias alíquotas para a INSS, deve ser uma alíquota única de 11%. Se voltar para a alíquota única de 11%, e todo mundo que paga 20 ter os mesmos... Quem paga 11 ter os mesmos direitos de 20, estava provando um roubo de 500 bilhões. É muita grana isso aí, cara. Como que o Brasil sustenta Meio um rombo trilhão, agora né? de $1,5 trilhão agora? Meio trilhão. Sendo que a Previdência já não está se sustentando, né? Então, isso já estava para ser votado agora para o Supremo. De acabar as alíquotas de 5, de 11, de MEI, de 20 e voltar tudo para 11. E aí todo mundo que paga 11 tem os mesmos direitos. Isso e é aí, bom? Isso o camelô vai pagar 11% em cima do salário mínimo, ele vai pagar R$150. Hoje ele está pagando 70. assim... Ele vai passar simplesmente o dobro da contribuição no MEI dele ali. Para quem paga 20 é bom, porque vai passar 11, mas quem paga 5 vai ter que pagar mais. E aquela questão, vai dar um rombo no Brasil. O Brasil não vai se sustentar. Quem vai sustentar uma previdência onde todo mundo paga 11%? 140, 150 reais para bancar... Aquela que faz pão artesanal para vender e paga o MEI dela ali, acabou, ela vai ter que pagar 150. Quem é dona de casa, né? Quem é dona de casa... E quais são os tipos de aposentadoria que é oferecido pelo INSS, né? Porque fala disso de contribuição de 5, de 11, isso tem uma diferença no final? Antes da reforma tinham duas espécies, né? Várias espécies, por idade, por tempo de contribuição, especial, né? Hoje, depois da reforma... Especial invalidez? Uma coisa não, assim, especial é quem trabalha com insalubridade, periculosidade e tal. Entendi. Tem a por invalidez também, que ainda permanece, mas hoje em dia, depois da reforma, só existe um tipo, que é a aposentadoria programada. Todo mundo aposenta por idade. Então, esse pessoal que vem pagando há muitos anos, é importante correr com isso, né, para ver quais as contribuições, quanto tempo falta para você aposentar, porque acabou, né? A aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Então, a gente pega muito motorista que a gente atende, né, geralmente, o cara ali com 35 anos acha que já já aposentei. Não, acabou essa aposentadoria. Tem que entrar na bancário. Vigilante, Né? Magarefe, açougueiro, né? Exatamente, pessoal da salubridade, frentista. Não, também são categorias bem ligadas, tá? Nos direitos dela. Entendi. E esses planejamentos previdenciários, como que eles podem beneficiar, né? Os autônomos e os empresários? Então, é exatamente isso que a gente estava falando. Hoje, a aposentadoria ela passou a ser um jogo. Era um jogo, meio que um jogo de xadrez ali. Um monte de equação que a gente tem que fazer, levando em conta vários fatores. Por exemplo, o início da contribuição. Antes da reforma, a gente tinha o descarte das contribuições. A gente tinha o descarte de 20% das piores contribuições, que era aquela que a gente sempre dá de exemplo. O camarada começou a trabalhar na empresa de ônibus como cobrador. Acho que nem existe mais a profissão de cobrador, né? Ou está acabando? Não, agora já está acabando, né? Acho que está em dupla função, né? A maioria é dupla função. Bota aquele robozinho lá que tu passa o cartão. Então começou lá como cobrador de ônibus, ganhando o equivalente hoje a
R$ 1.600. Depois ele passou a motorista. Depois a chefe do tráfego, gerente operacional da companhia de transportes. E ele foi até alcançar lá os postos dentro da empresa da transportadora, que deu a ele várias contribuições, e dentro daquelas ali a possibilidade de descontar as contribuições no tempo de cobrador. Então, ele descartava aquela, considerava as 80% melhores, e em cima disso era calculado o benefício dele. E ainda se levava, ainda tinha um motorista de ônibus que tinha aposentadoria especial, porque antigamente o motor era dentro, ali era do lado da perna, né? Ficava quente, quase ficava queimava a uma perna, barulheira, ele ficava surdo, barulho só de um lado. sentindo a fumaça ali no pé, então tinha insalubridade. Então, olha só, numa categoria, quantos fatores têm que ser abordados para alcançar o cálculo da aposentadoria dele? Isso que ele teve de periculosidade, de insalubridade anterior e tudo mais, essa redução de tempo, isso tudo tem que ser levado em consideração hoje, quando a gente vai fazer o cálculo do planejamento previdenciário. Nós temos no escritório, hoje a gente pode falar, e a OAB que me perdoe, mas nós temos produtos jurídicos. Uhum. É claro que não é uma prateleira que o camarada chega e vai pegar ali e botar no carrinho, mas é um produto jurídico. O que a gente tem? A gente oferece para os nossos clientes a contagem de tempo de serviço. Isso meramente para saber. Fala, senhora aqui, ô seu Walter. Para calcular, né? Essa que seria a minha dúvida também. Exatamente, seu Walter. O senhor vai poder aposentar a partir de 2028, tá bom? O senhor faz aniversário 1º de junho, então a partir de 1º de junho de 2028, o senhor alcançou ali a sua regra da idade, porque o senhor pegou o período de transição, programado para 1º de junho de 2028. O seu Walter vira para a gente e pergunta o quê? Qual a próxima pergunta dele? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai pergunta ser, isso. quanto que vai ser minha aposentadoria? Tá. Quanto e quando que sai? Não tem problema. Só posso em 1º de junho de 28? Tá ótimo. Quanto que vai ser meu benefício? A maioria pergunta isso. E a aí? maioria das respostas que a gente dá é tipo assim, pô, pega o que vem, porque se vier outra Sim. reforma da Previdência aí... Vale a pena fazer isso. A Então. resposta A não maioria tem. das vezes. Hoje a gente tem. Vamos pegar que o seu Walter tem direito a 1º de novembro de 24? Sim. E ele vai ficar na dúvida se ele pega ou não? A gente fala assim: pega. Pega, porque até ela pode. Estão dar querendo muita coisa. agora desvincular o valor da Previdência do salário mínimo. Exatamente. Então estão querendo alterar essa regra. Como é que a gente vai fazer? O que é isso? Só para o pessoal ficar atento. Imagina tu, Borba, tu aposenta hoje, hoje não teve essa modificação. Então hoje tu aposenta com 3 mil, tua aposentadoria vai progredindo junto com o salário mínimo. Só que se for aprovado essa desvinculação do salário mínimo do INSS, tu vai aposentar com 3 mil hoje, daqui a 20 anos tu vai estar ganhando 3 mil. O salário mínimo já vai estar 5 mil, tu vai estar ganhando 3 Ele mil. não vai acompanhar? Não vai acompanhar. Eu penso que o salário de quem se aposenta realmente não dá nem para ver, porque você vai ficar no futuro, né? Porque você vai ficando mais velho, né? Hoje, 10 mil hoje, quando eu me aposentar, talvez 10 mil não vai ser pouco. Às vezes vai ser 2, 3 salários. 2, 3 salários, porque você vai ficando mais velho, você tem um remédio para comprar. Remédio é caro, né? Você tem que cuidar da sua saúde, fazer uma academia, você tem que comprar comida, você tem que pagar uma... Academia é bom. Não é? Antes a gente treina junto lá. Às vezes você tem que pagar uma internet, você tem que pagar uma escola de um filho ou ajudar Falando um de neto. saúde, Não né? dá o dinheiro. O que hoje eu vivo bem, onde eu quero chegar, é que daqui a 10 anos ou 20 talvez não vai viver. Então não adianta você gastar menos, você tem que ganhar mais. Sim. E cuidar do investimento, né? Hoje, eu estou começando hoje, tenho 18 anos, já arrumei um emprego. Né? Que é melhor? É melhor investir o dinheiro do que colocar na Previdência. Título de capitalização, igual eu tenho, não vou botar na capitalização aqui do banco, porque é melhor você... Começa ali nos fundos imobiliários, R$10 ali, MXRF11. De 7, MXRF11, eu tenho lá fundos e ações que hoje Vai te não pagando... dá para parar ainda, mas daqui a pouco Vamos lá. eu não estou nem me preocupando em aposentar. Sim. Nem o que eu estou falando Passei com 90 anos mesmo. O que a gente estava falando Agora a idade mínima é 70. Né? Olha aí. Pois é. Da educação financeira do brasileiro, 2% da população entra no mercado de ações.
2% no renda fixa, 2% em aplicação mais conservadora e tudo mais. 14% no jogo do Tigrinho. Eu li essa matéria essa semana, Murilo. Então é assustador. O número de pessoas que jogam em X, mais do que investe em ação. Mais do que investe em ação. Mais do que investe em ação, cara. Muito mais. Tem um retorno muito rápido. Porque aí você chega para alguém que está no jogo do Tigrinho e fala assim, não, eu prefiro investir em ação. Aquilo lá é cassino. E eles veem isso como investimento. Pois é. Não é isso, não é investimento. Isso é jogo de azar, cara. Sim. Isso é jogo de azar, não é investimento. Então vamos lá. Voltando lá para perguntas. Tem pergunta? Tinha algumas aqui que o pessoal tinha mandado. Entra no Instagram aí que tem. Vou olhar. Que tá no Instagram, tá ao vivo e eu vi, parece que tem alguém fazendo pergunta ali. Eu só não posso falar de processo aqui, nem identificar quem tá processo fazendo. lá Não, e nem identificar quem tá fazendo a pergunta por conta do nosso código de ética. Então eu estava falando dos produtos jurídicos que a gente tem esse tipo de contagem de tempo de serviço. Então vamos lá, seu Walter, o senhor vai aposentar no dia 1º de junho de 2028. Né? Sim. A próxima pergunta que ele vai fazer é assim, com quanto? Primeiro que eu não sei o que ele vai contribuir até 1º de junho de 2028. Tá? Depois que eu tenho que fazer uma série de cálculos que não são fáceis. A gente tem um grupo de peritos que trabalha com a gente divide essas informações com os nossos peritos para que a gente chegue num valor aproximado do que vai ser a aposentadoria dele e análise dos cenários. A gente vai ter análise do cenário, qual vai ser o melhor momento para ele se aposentar, qual vai ser o melhor momento, qual vai ser o momento que ele vai ter o melhor retorno do investimento dele. Porque, querendo ou não, isso que ele paga para a Previdência, a força, né, quando ele está empregado, ou espontaneamente quando ele é empregador ou contribuinte individual, é um investimento. Sim. Então, a gente vai fazer a análise qual é o melhor momento para ele. A gente tem casos aí no escritório que a pessoa está pagando o valor do INSS, está fazendo a contribuição, e que ele já tem direito de estar aposentado. Se ele está aposentado hoje, ele estaria recebendo R$ 3.800, mesmo pagando R$ 7.800, que é o teto. Estaria recebendo R$ 3.800. Está pagando o teto é quanto? Para receber R$ 7.800, exatamente. Entendi. Para receber 7.800, ele não vai receber. Para início de conversa, ele não vai receber. Pois nós temos, nesse mesmo cenário, se ele esperar um pouquinho, e ele vai esperar mais 30 meses, até ele completar o requisito da idade, porque ele pegou a regra de transição, ele vai receber R$ 5.100. Ou seja, ele vai passar a receber R$ 1.300 a mais quando ele tiver o período. É a regra de transição de 50% e regra de transição de 100%, que é mais demorado um pouquinho para explicar. Mas se ele esperar um pouquinho a mais e trabalhar mais 30 meses, ele recebe R$ 1.300 a mais. Essas informações, alguém informa isso para ele na hora que chega o momento de se aposentar? Ou ele tem que se virar, fazer os cálculos, porque às vezes a pessoa não sabe fazer. A pessoa que tem que se virar, porque assim, o INSS, quando você pega a lei do INSS, logo nos primeiros artigos ele diz que o INSS tem que sempre fornecer o melhor benefício. Sim. E isso aí é até um fundamento para conceder qualquer revisão. Prescreve em 10 anos, mas você tem direito a revisar teu benefício. Porque às vezes você vai pedir uma coisa, e hoje isso está tão abrangente, porque a gente tem pego casos que a pessoa entra com auxílio-doença, sem saber que ela não teria direito, porque o auxílio-doença é só para quem paga, mas na verdade ela teria direito a um LOAS BPC, que são benefícios totalmente diferentes. Sim. E já tem juiz aceitando isso, falando porque o INSS deveria ter orientado a pessoa que ela teria direito ao LOAS e não ao auxílio-doença. Então dá para fazer. Só aproveitando, chegou uma pergunta, quer responder? Vamos lá. Dona Joelma, ao vivo aqui, ó. Boa noite, tenho 47 anos de idade, 23 de contribuição. Estou de licença, provavelmente auxílio-doença, desde março. Hoje eu teria direito à aposentadoria?
Ela teria, não pela idade nem pelo tempo, né, dona Joelma? Porque a senhora, para aposentar hoje a mulher precisa ter 62 anos, a senhora ainda está com 47, e tempo de contribuição precisa ter 30, você está com 23. Então, ou vai ter que ter um pouquinho mais de idade ou um pouquinho mais de tempo. Como você está de licença, provavelmente acredito que seja um auxílio-doença, talvez dependendo do teu problema de saúde, talvez a senhora tenha direito a uma aposentadoria por invalidez. Que é atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Por tempo ou por idade, isso daí. Aposentadoria, né? Exatamente. É por tempo ou por idade. Os dois juntos, tempo e idade. Sim, precisa de ter o tempo de contribuição. Sim, se a pessoa não contribui, dá para se aposentar, a pessoa não trabalhou, chegou lá já que está com 80 anos, ele recebe alguma coisa ou não? Não contribuiu, não recebe, né? BPC. Entendi. BPC. Porque ele vai ter idade, mas não vai ter tempo de contribuição. Então, e ele também não se encaixa na regra. Se ele tiver uma contribuição antes de 2019, ele ainda pega alguma coisa, ainda vai ter direito de alguma coisa da regra antes da reforma, né? Antes de novembro de 19. Sim. Então ele vai ter ainda como questionar. O que a gente fala? Então, num caso desse, ele vai ter ali R$ 1.300 a mais em 10 meses, são 13 mil. Né? Em 13 meses, são R$ 16.900, querido, R$ 17 mil. Por que 13 meses? Dentro de um ano, a pessoa recebe 13 salários. Sim. Então, voltando lá para o nosso caso lá que a gente falou, trabalha mais 30 meses, você vai receber 5.100. Então, ele vai receber R$ 17 mil a mais por ano. Com a expectativa de vida do brasileiro de 80 anos, 83 anos, olha quanto que ele vem de retorno. Esse que é o retorno do investimento. A gente vai calcular, vai jogar isso para frente, ele vai ter 20 anos aí de recebendo, isso dá 1.300.000, 1.400.000 quase. Nesse retorno de investimento. Entendeu? Rapaz. Mas o que ele esperou um pouquinho, mais 30 meses trabalhando, é chato, já está cansado. Mas ele não está cansado não, porque ele está com 56 anos, está com 58 agora. Dá para trabalhar mais um pouco. A gente teve um caso, até vamos usar um caso concreto que a gente teve há pouco tempo, só estou deixando aberto aqui para ver se tem pergunta que o pessoal está fazendo. Eu peguei um caso concreto agora de um cliente que procurou a gente começou o trabalho dele do zero, né? Fez a contagem, viu o tempo que ele tinha, viu as modalidades que ele teria direito, viu que na época ele já tinha direito a aposentar e entramos com a aposentadoria dele. Ele trabalha numa empresa grande aqui da cidade, que tem poucas, então é fácil até descobrir qual é. E aí a gente conseguiu aposentar ele. E aí qual foi a dúvida que ele ficou quando a gente foi fazer os cálculos, né? Ele tinha, no INSS dele, dizia o seguinte, se ele aguardasse mais, aí tudo isso entra no planejamento previdenciário. Sim. E a gente trouxe toda essa informação para ele. Se ele esperasse mais 7 anos, ele aposentaria com R$ 1.000 a mais. Aumentaria R$ 1.000 no valor da aposentadoria dele, se ele esperar 7 anos. E ele, nesse processo que a gente ganhou dele, ele já tinha um bom montante que ele ganhou, um valor bem alto, que ele tinha de atrasado para receber, e a aposentadoria dele, que daria algo próximo a 2 salários. Se ele aguardasse mais 7 anos, ele teria que abrir mão desses atrasados, porque ele não ia aceitar, porque seria uma nova aposentadoria, não receberia essa aposentadoria e esperaria 7 anos para receber uma um pouco maior. Mil a mais. Aí eu fiz os cálculos com ele. Fulano, vamos lá. Todo esse dinheiro que você está abrindo mão, que você já vai ganhar, você já ganhou, que você vai receber. Mas esses 7 anos que você vai deixar de receber sua aposentadoria, esses R$ 1.000 que você está deixando de abrir mão, que você está querendo receber, só vai valer a pena quando você tiver 80 anos. Sim. E hoje ele está com 48. Então você teria que abrir mão esses 7 anos, esse dinheiro que você já tem para receber, ficaria 7 anos sem nada, aí começa a receber 3 salários. Beleza, você está ganhando 2 agora, vai receber 3. Para esse um salário a mais valer a pena, só quando você fizer 80 anos. Aí quando você fez 80 anos, agora valeu a pena. Agora valeu a pena não esperar tanto tempo. Então, só que aí eu peguei pra ele, aí quando a gente pensa com uma cabeça de investidor. Exato, eu tô aqui Eu peguei assim, se tu pegar esse montante aqui que você já tem pra receber,
e botar num rendimento, sei lá, 1% por mês E continuar trabalhando? e continuar trabalhando, Ele vai estar recebendo hoje mais, está recebendo Tem mais. força e vigor para continuar Se não Tem tiver trabalhando? força e trabalhar, ele vigor. não trabalha mais. Já não quero mais trabalhar isso aqui. Acabou. bota esse montante em um rendimento a 1% ao mês, Tem hoje, que até hoje tem, tem. ainda tem, Ainda tem. tu consegue, pô. Tu já quase que banca esse um salário que tu tá Mesmo que ele, né? mas eu não sei trabalhar com investimento. Hoje tem corretoras que fazem isso, que pode aplicar isso para você Sim. de forma inteligente e Vai pro segura. YouTube, tenta aprender lá O no YouTube hoje tu aprende. explica. O YouTube sim te dá aula de tudo. IPCA, quase 7% aí. Tem, tu hoje- bota 10 mil, daqui a 20 anos tu tá ganhando 1 milhão. Tô brincando, né? Mas é quase isso, É quase isso. né? É quase Aí eu peguei isso. um 2045 PCA mais 6%. Cara, isso é bom Tá demais. quase chegando a 7. Eu tô esperando chegar a 7 que vai chegar. Já Olha, tá 6,8. Eu nunca vi a 6. Eu também não, mas estão dizendo que vai chegar a 7. Eu peguei esse de 6 e vale muito a pena. E aí, o que acontece? Aí, de brincadeiras à parte, a gente usando aqui até a questão do investimento como exemplo, mas de forma até de brincadeira, mas esse IPCA 6%, imagina as novas gerações que vão ter que pagar esse IPCA 6%. E aí tu junta com a previdência do INSS. E isso vocês têm que conversar bem com essa pessoa, né? Porque às vezes ela vai ficar deslumbrada em pegar esse dinheiro e comprar carro, comprar casa, ou torrar, ou viajar, e depois vai ficar sem nada e Mas vai aí, continuar trabalhando, né? Tudo bem que a gente até indica o que pode ser feito, mas é aquela história, consultor de investimento, consultor de valores aí, é a pessoa indicada para ver. Porque ela vai receber, ela vai sacar o fundo de garantia todo, se tiver lá, no dia que ela aposentar. Nesse caso vai sacar vai, porque aposentou, né? o saldo do PIS, ou do PASEP, que ela tenha lá, entendeu? Vai ter uma rescisão. Vai ter uma rescisão do contrato de trabalho, se for o caso também, que ela vai receber lá o tempo de casa, né? Como os antigos diziam, as verbas decisórias e tudo mais certinho, e vai ter um montante de dinheiro ali. E vai ter também que atender ligação de telefone à torta direito, porque para emprestar dinheiro para fazer consignado, haja paciência. É uma via cruz de todo aposentado rejeitar a ligação. Ou troca de chip, se não for aquele Recebe chip muita ligação aí, né? conhecido. Demais. A gente brinca no escritório que às vezes quando a gente atende o cliente, a gente já fala, ó. Quem vai te avisar que você ganhou não é nem a gente não, tá? Não é porque a gente esqueceu de você não, é porque a Crefisa é mais rápida que a gente. É o BMG que vai te É o avisar. BMG. É o Banco Pan, é o Aí o cliente até liga, doutor, o BMG já me ligou, me aposentei? Aí eu entro lá, Paranabanco. aposentou, pode vir aqui. Paranabanco está atrás de mim aqui. E hoje também existe algumas formas simplificadas de a gente poder usar esse dinheiro, né? Eu sei que tem saca aniversário, tem Petrópolis, calamidade, você pode pegar até 6 mil e tá sempre acontecendo algumas coisas que você pode pegar esse dinheiro. E eu já fiz isso algumas vezes e botei tudo para render, sem arrependimento nenhum, não sei se eu fiz certo, mas eu peguei e botei lá para investir. O fundo de garantia é o pior investimento que tem no mundo, talvez. Fundo de garantia do tempo de serviço é o pior investimento que tem no mundo. Que é um dinheiro que ele vai para lá sem você querer, ele é seu, mas você não quer que ele vai assim mesmo. Entendeu? Ele te Entendi. remunera mal. É a pior remuneração de todos os investimentos que tem em carteira de investimento no Brasil. Eles usam esse dinheiro para investir para Exato. eles que têm o retorno e a gente só fica Pra tu ver como que a dona MRV, a dona Queiroz Galvão, todo mundo vai lá pegar o dinheiro do pra ver fundo de garantia. como o fundo de garantia é tão ruim que até as sentenças judiciais nossas agora estão sendo corrigidas pelo IPCA. Pelo IPCA. Os processos nossos da federal, quando a gente ganha e tem algum valor de atrasado, ele demora às vezes um lapsozinho de alguns meses para receber, durante esse período ele é corrigido pelo IPCA. Então, para tu ver como o fundo de garantia remunera mal, né? Porque até as decisões judiciais são corrigidas pelo IPCA. Então vamos dizer que um lado bom da história de você contribuir é que se um dia você for mandado embora, ficar doente, alguma coisa, você recebe ali, né, um auxílio, um salário. E um lado positivo disso tudo, sem seu retorno financeiro, foi mandado embora, você recebe o seguro-desemprego. E assim, quem procura informação não se dá mal, tá? Porque a gente tem hoje, eu tenho um caso concreto e até meio doloroso, que eu tive um amigão meu, que ele faleceu no ano passado, ele não ganhava mal, quando ele estava no auxílio doença, estava recebendo por volta de 6 mil reais. Como eu não vou revelar o nome, ele estava recebendo por volta de 6 mil reais. Ele ficou doente bastante tempo e muita despesa, então ele ficou ali recebendo aquilo. Ele veio a falecer, foi triste, foi doloroso,
E como a viúva via que a gente tinha uma proximidade muito grande, falou assim, você é da área da Previdência e tal, eu não tenho cabeça, ela tem informação, é uma pessoa esclarecida, mas ela falou, eu não tenho cabeça para fazer isso não. Você pode pedir para mim a pensão por morte? Eu falei, posso. Só que ela tomou um susto quando eu expliquei a ela qual era a regra. Ela não ia passar de R$ 3.600. Porque Não são R$ 6.000. não são. Porque na reforma da Previdência é calculado 50% mais 10% para cada dependente. Então ela ficou com 50% mais 10% para ela. Entendi. Como dependente. Então Ela achou que ia pegar os 6 mil ali, tô legal. Integral, não é. Não pega. Então, e não seriam 6 mil. Se ele aposentasse por incapacidade permanente, que é o que a gente queria no início, estava procurando até ver isso, ele receberia um pouco mais, porque o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele paga 91% do que é devido. O INSS faz uma retenção de 9% do valor. Então ele ia receber 6.200 e pouquinho por ali. Entendeu? Não era muito mais, mas ajudava bastante. Ela teve essa redução, eu falei assim, você não vai passar de 3.600. E rapidamente ela falou assim, seu escritório calcula, né, quanto tempo falta e qual vai ser o meu salário na hora de eu me aposentar. Eu falei, calculo. E nós fizemos o cálculo para ela também, porque ela tomou aquele susto ali, porque deu um desfalque. Entendeu? Eu não entendi. Voltou, ela estava no mercado de trabalho, ela tinha parado para cuidar do marido, foram compreensivos, readmitiram ela lá, ela está continuando trabalhando, contribuindo, que daqui a pouco chega dela lá, na aposentadoria. Só para explicar, realmente assim, é um impacto muito grande, né, quando a pessoa toma esse susto, porque o marido ganhava 6 e ela vai ser pensionista com 3,5. Mas qual o objetivo do INSS? O INSS entende o seguinte, agora depois da reforma, se 6 mil banca 2, não precisa de 6 mil para bancar 1. Exato. 50%, o homem é o chefe da casa, ele está sustentando a família dele. Dependente. Esse é o entendimento. Mas assim, são várias... Eu acho que a gente já está até chegando no final do nós estamos faltam 8 minutos. Até para já trazer essa informação, né? Que a gente já ia começando a trazer essas considerações. Mas assim, é uma gama enorme que a gente analisa quando a gente vai analisar cada benefício, né, Borba? Porque assim, quando a gente analisa a pensão, são N fatores. Quando a gente vai analisar aposentadorias, N fatores, auxílio-doença, N fatores, e tudo muda muito constantemente. Um exemplo que eu ia até trazer no teu programa, né, e nas outras entrevistas que a gente dá, que é um tema que eu gosto muito, que é o LOAS, né? A gente pode marcar outra oportunidade, né? Sim, BPC. BPC, que eu estudo muito, que até a minha pós-graduação foi sobre o BPC LOAS, né? Para ter ideia de como que é uma coisa complexa a área da Previdência Social, teve um entendimento recente agora que o INSS, como o INSS é quem paga esse benefício social, ele só paga, ele não tem que ficar fazendo muito critério, muito rígido para conceder esse benefício. E aí ele faz a análise pensando numa questão mais do emprego. A pessoa tem uma incapacidade para o trabalho, e aí ele concede o benefício do BPC LOAS. Só que ele é um benefício social, não é um benefício para pessoas que estão no mercado de trabalho. E aí os julgados recentes agora dizem que o benefício do LOAS não é para ser analisado com critério de trabalho. Não. Porque critério laborativo, né? Critério laborativo. A pessoa está no mercado de trabalho e ela tem uma incapacidade de trabalho. Não. Ele é um benefício social que tem que ser analisado com os critérios deficientes. E esse é um julgado mais recente. Sim. Então, para tu ver como as coisas vão sendo constantemente modificadas dentro da Previdência Social, né? Tanto a questão da pensão, que há pouco tempo teve uma modificação para pessoas que são pensionistas e são incapazes, que a gente já tratou esse tema, sobre a constitucionalidade da aposentadoria por invalidez ser menor que a aposentadoria do auxílio-doença. Então são assim temas... Esse 9% de retenção. Esse 9% de retenção, né? Enfim, os cálculos de contribuição. Então, assim, para ter ideia como que é complexa a Previdência Social, que a gente tem vários temas para trazer. Na época que eu fiz a minha pós-graduação, sabe o que eu aprendi? Fazer cálculo de aposentadoria de jogador de futebol.
Olha só. É totalmente diferente. Não é pago sobre o salário, é pago sobre o contrato. Pega o valor do contrato dele e você calcula sobre o valor do que ele foi contratado, o valor da compra dele, e é calculado assim. Direito de imagem. Direito de imagem. Então, assim, a Previdência Social no Brasil é amplíssima, né? Então, a gente tem muitos temas para ser trazidos, aposentadoria rural. Não, eu vou chamar vocês aqui de tema novo pra gente interessantíssimo, conversar sobre né? isso. Né? E assim, tudo que a gente está falando hoje aqui, que vai botar na nossa página, daqui a 10 anos já modificou tudo. Já. Já tá tudo diferente, não adianta nem a gente assistir isso aqui. A gente está sempre à disposição. Então, só para eu terminar aqui, hoje, quando a pessoa fala, poxa, mas eu vou gastar um dinheiro para fazer um planejamento previdenciário, meu amigo, você vai gastar, você vai investir um dinheiro. Não é gasto, Você né? vai investir um Isso não é dinheiro gasto. para que você tenha análise da tua situação, às vezes para você corrigir a tua contribuição, porque esse caso do nosso cliente lá, o irmão dele é contador. Você tem que contribuir pelo teto, você só pode pagar pelo teto. E a gente falou assim, não, você pode começar a pagar um pouquinho menos. O que ele pagou para que a gente faça o estudo, para qualquer outro escritório que faça planejamento previdenciário faça esse tipo de estudo, Sim. ele já economizou. Então, você pode reduzir. Não adianta você ficar pagando 1.400, 1.000 e blá, porque você não vai conseguir alcançar esse valor. Sim. E aí ele reduz a contribuição dele, já tem um retornozinho do investimento, e quando ele aposentar, ele para de pagar, né? Não, e ele vai ter mais tempo e qualidade de vida para ele aproveitar, né? Exatamente. E muitos dos planejamentos previdenciários que a gente faz, às vezes assim, se o cara esperar mais 6 meses, 6 meses muda tu muda tudo. completamente o cenário dele. Não, eu fico pensando, a pessoa vai esperar o tempo correto aí de se aposentar, sei lá, 65 anos. Né? Se você cuidou da tua saúde, está bem, tudo bem, mas depois de 65 anos, o que você vai fazer, né? Assim, para aproveitar a vida, curtir? Você tem pouco tempo, o teu tempo é curto para você fazer todos aqueles sonhos que você queria. Então, quanto antes você poder guardar um dinheiro, investir e se aposentar antes, você poder tocar a tua vida e curtir é melhor. Sim. A gente exatamente. segue com aquela história do simulador de aposentadoria da INSS, que a gente chega com um frango novinho numa matilha, meio de um monte de lobo. Chega aquele frango debaixo do braço e pergunta assim, lobo, esse frango aqui tá bom de abater? Ele vai esperar virar galo, né? Espera mais um bocado. Mas ali não vai te dar nada. O INSS não joga a seu favor. Um amigo meu falou que INSS, isso nunca será suficiente. Não. É a sigla, isso nunca será suficiente. Porque realmente... Eu não estou dizendo do meu escritório, a gente é advocacia especializada em previdência social. Entendeu? Mas a gente tem que mostrar que onde tem um advogado que faça, que você tem uma consulta consistente, sólida, sobre previdência, sobre aposentadoria, é melhor você pagar a consulta, é melhor você perguntar, ir lá tirar uma dúvida, entendeu? Do que você arriscar sozinho. Dá para fazer tudo sozinho? Dá, não tem problema. Demora pra caramba, né? Não. Ou o INSS ele se concede muito rápido, provavelmente você tinha um direito melhor ali, ele não te deu. Ah, entendi. Exatamente. Então, qualquer coisa é ir lá procurar vocês, né, que vai ter um retorno mais rápido e um atendimento. Hoje a gente pode Mais falar adequado, tranquilamente, só o planejamento que a gente cobra porque a gente depende de outros profissionais para fazer. O restante a gente só faz pelo êxito. Conseguiu? Aí a gente acerta. Não conseguiu? Não deve nada a gente não. Exatamente. Entendeu? Olha. E legal, hoje cara. assim, a maioria hoje, pelo que a gente tem visto, tem crescido muito a nossa procura. Claro, pelo nosso trabalho, tudo, né? Também não vou tirar, claro, o nosso trabalho que a gente tem tido, mas porque a INSS está negando muito benefício. Muito benefício. Eu até botei no grupo hoje do escritório, né? Que a gente tem com os nossos colaboradores, que agora em agosto já começa mais um pente fino da INSS, com o objetivo de cortar mais de 600 mil benefícios. Olha isso. Então, se essa pessoa que teve benefício cortado, será que ela vai conseguir novamente para o INSS? O INSS acabou de cortar o benefício? Então, a busca por advogados nessa área tem aumentado muito, porque a área da Previdência Social, o INSS tem cortado muito benefício, não tem concedido, e quem está recebendo tem cortado. Tem feito uma vista grossa e muito benefício tem sido cortado. Pô, foi muito bom o nosso bate-papo hoje. Gostei do nosso primeiro programa. Fiquei muito feliz de ter recebido vocês aqui. Espero que vocês voltem mais vezes, né? E a gente vai chegando
ao fim, ao limite do nosso programa, do nosso Mindcast, nosso podcast de negócio. Se você curtiu esse programa, aciona o sininho das notificações, curta, comenta e compartilha, porque a gente vai trazer mais programas de alto nível como esse nas próximas semanas, nos próximos meses também. Agradeço muito mais uma vez. Obrigado. Valeu. Boba, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.